Boa tarde a todos. Loja Condes de Saint-Germain, reunindo-se hoje para trabalhar um livro maravilhoso, que é Luz no Caminho, um dos livros mais importantes para a gente estudar em teosofia. E, com muita alegria, o nosso irmão Antônio Regadas vai fazer esse estudo. Ele ainda é novo na loja, só tem um ano, mas já entrou com toda a corda, com muita vontade de estudar, com muita vontade de participar, que é o mais importante. Então, nós pedimos ao Antônio para que comece esse trabalho de hoje, esse livro maravilhoso que foi escrito pela Mabel Collins, que ele vai nos explicar exatamente as coisas com relação a este livro, que são muitas. Vamos lá, Antônio, obrigada. Obrigado pelo convite, Regina. Boa tarde a todos, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Vamos dar início, então, à apresentação desse texto muito interessante, que é a Mabel Collins. Bom, o livro se chama A Luz no Caminho. E, antes de entrar conversando um pouco sobre o livro propriamente dito, vamos ver algumas particularidades que o livro traz. O livro ele traz certos aforismos que são muito condensados. Não é uma leitura para ser feita como uma leitura de um livro didático ou um romance, mas queria começar a fazer a leitura desse conteúdo para a gente poder, então, ter uma ideia de como é que é o tipo de literatura desse livro, chamado Luz no Caminho, de Mabel Collins. Então, tem uma citação que fala: antes que os olhos possam ver, é necessário que sejam capazes de verter lágrimas. Antes que os ouvidos possam ouvir, é necessário que tenham perdido sua sensibilidade. Antes que a voz possa falar na presença dos mestres, é necessário que tenha perdido o poder de ferir. Antes que a alma possa se colocar na presença dos mestres, é necessário que os seus pés tenham sido lavados no sangue do coração. Então, já com essas citações que são do livro, já podemos ter uma ideia de que não é um texto simples. Apesar do livro ser bem pequeno, é uma obra bem condensada. A gente poderia até dizer que, na tradição oriental, são sutras, que são um condensado de sabedoria que era para ser lido, feita uma reflexão, feita uma leitura meditativa. E cada vez que a gente vai lendo um pensamento desse, a gente vai refletindo e vai meditando para encontrar um significado, um ensinamento e alguma ressonância com o que se vive. Então, desta forma, é um estilo de literatura muito específico, em que, para uma pessoa comum, talvez não possa fazer sentido nenhum, às vezes até meio contraditório, mas essas pequenas linhas aqui dão para inspirar, pelo menos, a descobrir que mistério é esse que está sendo falado, não é verdade? Então, vamos seguir adiante algumas outras citações que foram retiradas do livro, que falam: a inteligência é imparcial. Nenhum homem é seu inimigo. Nenhum é seu amigo. Todos são seus professores. Secretado, no sentido de segredo, e escondido no coração do mundo e no coração humano, é a luz que pode iluminar toda a vida, o futuro e o passado. Não deveremos procurar por isso? Para dentro de você é a luz do mundo.
a única luz que pode ser derramada no caminho. Então, realmente, é uma literatura, são certas frases de tremendo impacto que ela não vai para a mente, né? Ela vai para o coração, ela vai para o espírito e ela ressoa internamente. Então, a gente deve ler uma frase dessa, fechar o livro e perceber qual é o impacto que isso traz dentro. Se for tentar entender pela mente, vai ficar muito confuso. Mas se deixar ressoar internamente, criando a imagem desse pensamento, talvez facilite bastante o entendimento, né? Então, o livro tem aqui apresentado a capa muito tradicional de um livro da editora Pensamento, tem a versão de bolso, que é da editora Teosófica, que está no centro, e tem aqui, ao lado direito, a edição de luxo, que foi impressa recentemente pela editora Teosófica, e que realmente traz uma homenagem especial a esse livro. Mas é um livro que criou muito impacto quando ele foi exposto na Europa e foi traduzido em muitas línguas. Para o português, para o espanhol, para o italiano, para o alemão, várias línguas. A autora, Mabel Collins, ela teve um pai que era um escritor e ela não recebeu uma educação, vamos dizer assim, tradicional, uma educação em escola, né? Ela foi educada pelo pai em casa. E como ele era muito vertido na literatura e era um escritor também, ele desenvolveu nela esse hábito da escrita desde muito cedo. E isso fez com que ela já desenvolvesse esse dom desde tenra idade. Logicamente, faltaram outras matérias, né, escolares, mas aqui são de distintas fases dela, de vida, né? No século XIX, no início do século XX, no século XXI também, perdão, no 1921, na edição de outros livros. Ela escreveu vários livros, com 46 títulos, e alguns foram com esse foco, vamos dizer assim, mais de estudo ocultista, esotérico, teosófico, né? Ela nasceu na ilha de Guernsey, no Canal da Mancha, muito mais próximo da França do que da Inglaterra, e faleceu na Inglaterra. O nome original dela é Mina Collins, mas foi justamente com o casamento com o Sir Kenningle Robert Cook que ela escreveu os livros. Inclusive, esse casamento ela incentivou muito que o marido também escrevesse, que ele era advogado, já tinha esse hábito de leitura, ele desenvolveu essa veia literária com ela. Ela é uma conhecida teosofista inglesa, autora de pelo menos 46 livros, e justamente um livro desses, que é o motivo da palestra de hoje, que é O Luz no Caminho. Eu enumerei aqui alguns livros que ela escreveu. Uma boa parte é uma literatura comum, assim, romance, que ela publicou em forma de folhetos na imprensa e depois reunidos por um livro. E, da mesma forma, aqui eu destaquei alguns, como A Luz no Caminho, Através do Portão Dourado, O Idílio dos Lótus Brancos e outros que são da etapa teosófica dela.
Aqui embaixo tem o Kybalion, que é um livro que todo discípulo que quer conhecer esse caminho especial, né, o discípulo de luz, toma contato com ele para estudar os princípios herméticos. E é atribuído a ela a autoria desse livro, que não traz um autor, vamos dizer assim, explícito, fala a autoria dos 3 iniciados, algumas vezes é associado a William Walker Atkinson, mas pelo estilo de literatura, pelo estilo da escrita, a gente sabe que talvez tenha sido por intermédio da escrita da Mabel Collins. Mas fica um interrogante. O mais importante é que o Kybalion, junto com o livro Luz no Caminho, são uma literatura de primeira, vamos dizer assim, primeiro momento do discipulado e que pode acompanhar o resto do caminho, porque sempre vai trazer uma inspiração, sempre vai trazer uma orientação para aquele buscador sincero da luz. Aqui fala sobre o livro propriamente dito, Da Luz do Caminho, em que a primeira edição dele foi a edição em inglês, 1885, e tem uma curiosidade muito interessante, que a primeira, vamos dizer assim, a primeira versão em português, a tradução ao português foi feita por nada mais, nada menos que Fernando Pessoa, o grande poeta Fernando Pessoa, que sempre foi e mostrou, através de seus tempos, uma pessoa inquieta em relação ao espírito, como ser buscador, né? Eu escrevi aqui algumas coisas que podem, vamos dizer assim, dar um perfil geral do que é o livro. Por exemplo, ele é considerado um clássico da filosofia esotérica oriental. Não chega a ser um tratado, é um pequeno livro, mas, ao mesmo tempo, é uma obra de ocultismo. Ele é considerado um guia, um manual do que fazer para despertar dons e a própria consciência, justamente porque ele convida à reflexão, ele convida ao desenvolvimento de princípios e valores internos, né, que devem ser cultivados por aquele buscador, sincero buscador da luz. O livro é considerado também um guia, um manual, considerado o melhor guia para aqueles que deram o primeiro passo no caminho da autorrealização. A linguagem do livro, O Caminho, A Luz no Caminho, ela é uma linguagem que vela, ou seja, guarda o significado das regras. A forma é uma forma de apresentar como se fosse um sutra, um condensado, e traz um ensinamento muito especial, da mesma maneira que todos os outros textos ocultistas tradicionais. O texto faz parecer que não existe sentido para uma pessoa de mente profana, mundana, comum. Mas para a pessoa que traz um vislumbre da vida interior, o texto é pleno de conteúdo. É um verdadeiro tesouro, uma joia rara, uma preciosidade. Como é típico desse gênero de literatura, é um texto de leitura intermitente, ou seja, você tem que ler, guardar, meditar e voltar. Então, vai e volta. Não é um texto técnico para consulta, mas vamos dizer assim, é abrir, ler, fechar e meditar. Essa que é a ideia. É para ser colocado muito próximo, pois cada vez que se lê, gera uma reflexão e encontra um sentido mais profundo e desvela um entendimento mais claro. E, com isso, um véu se dissipa a cada entendimento. Então, é uma leitura que existe uma profundidade sem fim para aquele sincero buscador de luz.
Se diz que, para alguns, é o primeiro pedaço de pão espiritual dado para saciar a alma. Para outros, será o primeiro copo de água da fonte da vida para aplacar sede daqueles que os consumiam. Os filhos da luz irão reconhecer e se apropriar deste livro como próprio. É um livro que não deixa a pessoa ser a mesma após a leitura. Depois que esse texto chegou na Europa, ele teve uma grande repercussão e ganhou um grande esforço da sociedade teosófica como uma forma de aproximação das tradições do Oriente com o Ocidente. O livro Luz no Caminho desenvolve o tema de como o ser humano pode se aproximar da sua natureza divina e ser mais justo e altruísta. O livro expressa o ensinamento de como alcançar a plenitude interna. Revela alguns mistérios do ocultismo. Uma coisa interessante é que a palavra, o uso da palavra discípulo, ela é utilizada constantemente no livro, o que dá uma sensação de acolhimento para o leitor num ambiente bem intimista. Aqui tem um documento que fala sobre a própria Mabel Collins. Ela escreve que o livro foi um livro orientado, foi um livro dirigido pelo Sri Hilarion, que seria um mestre de sabedoria tradicional, que, de alguma maneira, ele pôde orientá-la nesse escrito. Então, ela admite que esse escrito, A Luz no Caminho, está escrito aqui, Work Done Under Sri Hilarion, o trabalho feito sobre a orientação de Sri Hilarion. Light on the Path e Karma, os dois livros. Ou seja, ela tinha essa veia literária, era uma pessoa sensível, uma buscadora, e que desenvolveu esses textos sob a direção e orientação do mestre Hilarion. Aqui eu enumerei as duas partes do livro. Né? A primeira parte são regras, e essas regras, de alguma maneira, são parte de um conhecimento muito antigo. Se diz que foi, a princípio, uma literatura muito semelhante a que a HPB teve acesso no Tíbet, e que seriam sutras. E uma outra parte que foi agregada como uma forma de comentários mais extensos, né? Então, eu vou só ler a parte que fala sobre esse ensinamento originalmente. Número 1, mate a ambição. Número 2, mate o desejo de viver. Número 3 é matar o desejo do conforto. Número 5, mate todo o sentimento de separatividade. Número 6, mate o desejo pela sensação. Número 7, mate a fome pelo crescimento. A regra número 9 fala, deseje apenas aquilo que está no interior de você. A regra número 10 fala sobre desejo apenas aquilo que está além de você. Deseja apenas aquilo que é inatingível. Deseja ardentemente o poder. Deseje fervorosamente a paz. Deseje posses acima de tudo. Busque o caminho. Busque o caminho por meio do recolhimento interior.
Busque o caminho avançando ousadamente para o exterior. A gente não está reproduzindo os comentários, porque eles são mais extensos e, logicamente, podem ser lidos no próprio livro. A segunda parte do livro traz outras 21 regras que eu coloquei aqui. Fique de lado na batalha iminente. Ainda que lutes, não sejas tu o guerreiro. Procura o guerreiro e deixa que ele lute em ti. Toma suas ordens para a batalha e obedece a elas. Escute a canção da vida. Armazene em sua memória a melodia que ouve. Aprenda com ela a lição da harmonia. Considere seriamente toda a vida que o circunda. Aprenda a sondar inteligentemente o coração dos seres humanos. Considere com a máxima seriedade seu próprio coração. Indaga a terra, o ar e a água sobre os segredos que eles guardam para ti. Pergunta aos seres sagrados da terra sobre os segredos que guardam para ti. Indaga do mais íntimo, do Uno, o segredo final que ele guarda para ti ao longo das eras. Agarra com força aquilo que não tem substância nem existência. Escuta somente a voz que não tem som. Olha somente para o que é invisível, tanto para os sentidos como para os externos. Então, essa é a apresentação do livro da Mabel Collins, A Luz no Caminho. Eu terminei agora. Tem a segunda parte, ou melhor, um outro escrito, que é a parte do karma, mas vamos dizer que é um tipo de literatura muito inspiradora para a gente poder, então, escolher, por exemplo, cada uma dessas regras e escolher, ao acaso, fazer a leitura, procurar trabalhar a mente, seja individualmente ou em grupo, e poder fazer a meditação. Uma meditação que seja uma meditação para encontrar a razão de ser desses aforismos, desses sutras, né? A princípio, alguns podem parecer assim até meio contraditórios. E racionalmente a gente pode talvez não ter muito entendimento a princípio. E é uma literatura que às vezes quem se aventura nas primeiras páginas pode desistir porque não encontra muita lógica. Mas logicamente é a primeira reação. E se o candidato tem um pouco mais de, vamos dizer assim, ousadia, ele entra num conhecimento, ele vai entrar justamente numa frequência de conhecimento que não é só o conhecimento racional, mas é o conhecimento, como o próprio livro diz, fazer uma citação aqui, que é a leitura com os olhos do espírito, né? Buscando esse entendimento com os olhos do espírito. Uma vez a sendo encontrada, fica mais fácil, uma vez tocado o espírito por essa literatura, fica vamos dizer, fica uma inspiração de outra natureza que não só o conhecimento racional, fica um conhecimento que é um conhecimento que vem de muitos séculos do Oriente
e que esses livros reproduzem um ensinamento que é para o ser humano de forma atemporal, né? Então, com isso, eu acho que eu concluí, pelo menos, essa introdução, né, dessa pequena amostragem do que é o Luz no Caminho. É um livro que tem que ser vivido. Literaturas como essa não são para serem acumuladas como um conhecimento, um HD. Eles, na memória, né? O nosso HD é uma memória, mas é para ser vivenciado, e vivenciado na vida real. Então, era isso que eu queria apresentar por hoje. Agradeço a oportunidade e fica aberto para a gente poder conversar. Muito obrigado. O Antônio, seria bom, sabe o quê? Se a gente pudesse colocar aquela lista primeira que você colocou como é que é? Dos aforismos aparentemente contraditórios, e a gente tentar conversar um pouquinho sobre eles, porque essa é a ideia da gente, como que isso chega para nós, né? Qual é a interpretação que nós temos com relação a eles. Essa é a segunda parte, tem uma primeira parte. Podemos começar aí, o que vocês acham? Né? Seria bom a gente se colocar. Foi muito interessante esses. Antes que os olhos possam ver, é necessário que sejam incapazes de verter lágrimas. Poxa, esse já começa difícil, né? Olha porque só. a gente sempre pensa em lágrimas como tristeza, né? Alguma coisa do tipo. Mas eu, por exemplo, me emociono muito com alegria também. Quando eu vejo uma pessoa, sabe, assim, às vezes até uma bobagem, assim, alguém que vai receber uma medalha no pódio lá né, do Olimpíada, aí eu vejo o atleta emocionado e tal, aí eu me emociono também, é assim, uma alegria por ver a vitória assim, do outro, né? Eu não vejo a lágrima sempre como uma coisa assim dispensável, né? Eu acho que aí, realmente, a ideia é a seguinte, que você não seja mais triste com você mesmo, que você não fique lamentando as coisas, que você comece a entender a sua vida, entender as lições pelas quais você passa, até por questões kármicas. Quer dizer, que você não fique refém de se sentir derrotado, triste, entender, por exemplo, a questão do mundo. Olha só como é difícil, gente. Você vê tanta tristeza, você vê tanta coisa que você acha que está errado. Aí, isso vai causar uma diferença interna em cada um. Então, para certas pessoas, isso vai dizer, poxa, mas esse mundo é horrível, vai dar uma depressão, por exemplo, vai causar depressão. Então, eu acho que aí está mostrando exatamente o quanto nós temos que refletir e dominar essa coisa de sofrimento, de tristeza, entendeu? De ver que isso faz parte do todo. Isso faz parte de uma construção, faz parte de uma evolução. É necessário que se encare isso. Então, você não vai ficar chorando, ai, meu, que horror, por causa disso eu não vou fazer nada, não tem jeito mesmo. Às vezes a gente tem uma sensação de que está enxugando gelo. Isso é verdade. A gente vê tanta coisa errada, a gente vê tanto problema, né? Puxa vida, isso não tem jeito. Então, eu acho que é nesse sentido de você abrir os olhos, que faz parte da realidade.
é necessário encarar essa realidade não como tristeza ou desespero, mas que é um ensinamento, né? É como eu disse no iniciozinho, naquela primeira parte que o Tony colocou, nenhum homem é teu inimigo, nenhum homem é teu amigo, todos são teus instrutores. Então, tudo que está nesse sistema, tudo que está na vida, é para te ensinar a todos nós. Tem uma razão de ser. Então, a gente não pode ser derrotado por lágrimas. É preciso agir, é preciso entender, é preciso ficar tranquilo e meditar diante de tudo aquilo. Eu vejo assim, não sei como é que vocês entendem essa parte. Tanto essa quanto a segunda que eu acabei de ler, Regina, só faz alusão mesmo a essa questão do nosso corpo emocional, né? Evoluindo o corpo emocional, a nossa visão, né, vai enxergar além do que está sendo visto na materialidade, né, na mente concreta, né? Essa visão intuitiva que vai além, que nos coloca próximo da visão, né, do espírito. É isso. Bem simples, bem óbvio, né? Não, vamos dizer assim, fazendo alusão a que não deixamos de passar, né, porque a gente passa normalmente é que é para experienciar, né? Se não houver experiência da dor, entre aspas, né, do erro, não há aprendizado. As coisas ficam parecendo contraditórias, porque a gente vê assim, perdido sua sensibilidade. Isso quer dizer o quê? Que eu não vou ser sensível mais com relação a nada? É óbvio que não, né? Não é isso. É a sensibilidade no sentido de se deixar destruir por aquilo, ou dominar, né? É o domínio. Aqui realmente está falando de um domínio pessoal dessa parte emocional. É isso mesmo. Perder, agora, essa é mais importante ainda, que vem depois. Antes que possa falar na presença dos mestres, quer dizer, antes que a gente possa se sentir capaz de entrar nesse caminho espiritual para valer, a gente tem que dominar e controlar o poder de ferir. Isso é muito difícil, gente, mas é importante. É importante que a gente aprenda a conviver sem ferir, sem destruir, né? O que também não quer dizer que você vai sofrer o tempo todo ou que você vai aceitar as coisas. Não, não é isso. Mas você tem que saber como fazer. Entender, por exemplo, a ignorância, às vezes, do outro, né? A ignorância que a gente rejeita e que a gente reage. Isso é muito difícil. Bom, mas se não fosse fácil, não estaria aqui. Essa é a ideia. É difícil mesmo, mas é um roteiro. Essa questão do ferir, eu acho que está mais em relação a quem recebe o ato, a situação, do que quem propriamente faz. Porque muitas vezes a gente fere as pessoas sem intenção nenhuma. Às vezes é uma brincadeira, uma coisa, mas a outra pessoa recebe aquilo de uma forma que não é boa, né? Às vezes ela tem uma baixa autoestima e ela já vê aquilo direcionado a ela. Às vezes está falando de forma geral, a pessoa leva para ela, né? E, então, eu acho que essa questão de ferir está muito mais na capacidade de cada um conseguir não ser tão milindrado, né? O ego não se ferir com tanta facilidade do que propriamente a atitude do outro, né? Porque o outro pode fazer o que quiser, mas o que a gente vai fazer com aquilo que a gente está recebendo somos nós mesmos, né? Então, eu acho que é para a gente observar isso em relação a gente mesmo, a gente não se permitir se ferir tanto, às vezes com nada, com bobagem que não tem importância nenhuma, né? O que o outro faz é a cabeça dele, mas como a gente recebe e vai reagir, aí sim é o nosso livre-arbítrio, né? Eu acho que aí é que a gente tem que trabalhar, né? De não ficar de mimimi. E também tem cuidado, realmente, para não ferir a outra pessoa. Também tem esse lado. Tem todos esses lados. Olha como é difícil. O negócio é difícil.
porque você tem que ter cuidado com o que você diz também, com o que você julga, né? Às vezes você julga uma pessoa, por exemplo, mas você não sabe o que ela passou. Ela tá demonstrando algo que ela tem dentro dela e você não sabe exatamente por quê. Ela pode ter uma boa razão para ter acontecido aquilo e não é para você ficar espetando, entendeu? Poxa, tentar abordar de um outro jeito na questão da ajuda, por exemplo, né? Dizer coisas boas, avaliar o que ela tem de bom, para ver se ela melhora, se ela cria confiança nela, por exemplo, né? Então, quer dizer, tudo isso é muito, muito importante, muito sério. E essa última, então, é demais. É necessário que seus pés tenham sido lavados no sangue do coração. Então, aí o que acontece? Você tem que estar depurado, né? Através do seu próprio coração. E olha que coisa difícil, porque isso aí mostra o seguinte, que só com sofrimento que a gente consegue superar esse grau aí. Só sendo lavado no sangue do coração, quer dizer, só através do sentimento que você, do sofrimento que você passou, daquilo que te fez refletir, te fez mudar, que você se sente seguro, vamos dizer assim, de, pelo coração, julgar as coisas, ter uma ideia do que é aquilo, sempre tem que ter o coração. Aliás, isso é uma coisa que em várias tradições, em vários livros, a gente encontra, né? O caminho do coração. Você juntar mente e coração. Um lado só não resolve. O coração é fundamental. Eu acho até que hoje em dia o coração tem sido muito mais estudado e avaliado do que ele foi no passado, porque a gente via antigamente muitas até se fazia um pouco de diminuição, né, da parte sentimental, da parte do coração, como se fosse uma coisa menos. E hoje em dia a gente sabe que não é nada disso. O coração é fundamental. Não é à toa que é o único órgão que não tem outras, não tem doenças que os outros órgãos têm, né? E não tem jeito. Sem o julgamento do coração, a coisa não vai. Não adianta somente, tem que ser uma conexão mente-coração. Então, antes que o sofrimento tenha depurado as nossas coisas ruins, né? A gente não está pronto ainda para enxergar essa parte espiritual de uma forma séria. Eu entendo assim. O que os irmãos acham? Se tiver mais alguém complementar alguma coisa, colocar uma outra reflexão, é importante. Porque a sensibilidade, o coração são fundamentais. Não tem jeito. Regina, em relação aos dois primeiros, eu vejo que todo isso é um corpo de ensinamento que está totalmente ligado, né? As duas primeiras estão falando sobre a sensibilidade, né? Então, o ser humano, por natureza, ele é muito emocional e sensível. E isso pode ser um impedimento bastante grande para o progresso nesse caminho. Até o progresso na própria vida, né? Em geral. Porque, às vezes, como é que você falou? A pessoa está tão ligada à questão do sofrimento, das lágrimas, das dores, e acaba em depressão, por exemplo, como hoje tem tanta gente, né, em maior ou menor grau, sempre acolhido por esse sentimento da depressão. Então, eu acho que, como é que você falou, está muito ligado a essa parte emocional, né? Os dois primeiros. Na terceira, eu vejo esse poder de ferir
Quer dizer, a palavra pode enaltecer, pode exaltar uma pessoa, pode falar qualidades que não é uma prática comum hoje em dia no mundo habitual, né? Hoje a palavra ela é mais utilizada no sentido de criticar, de julgar, de apontar os erros, né? E isso a gente sabe que gera tanto na pessoa que fala, tanto na pessoa que recebe a fala, gera uma frequência de baixo nível, né? Então, eu acho que é o cuidado com a voz, é o cuidado com o verbo, é o qualificar o verbo de uma maneira em que a pessoa possa... Bom, se eu não posso, vamos dizer assim, contribuir com alguma coisa positiva, eu vou evitar totalmente de, vamos dizer assim, emitir uma frequência baixa através da minha palavra falada. Ou seja, é desenvolver uma habilidade de qualificar melhor o verbo, né? Às vezes pode ser Palavras uma e coisa... ações, Oi? palavras e ações também, É, às vezes, né? também. Tudo que a gente exterioriza, né? Porque tudo é importante selecionar o que a gente coloca para dentro, mas também é importante selecionar o que a gente coloca para fora, seja na forma de ação, emoção, sentimentos, né? Palavras, e até mesmo em pensamentos, porque o pensamento se projeta para um ambiente externo, né? Na forma. Então, essa habilidade dessa terceira assertiva, eu vejo que é um aprimoramento do ser humano no sentido mais com relação a cuidar da sua autoqualificação e evitar de fazer o mal, né? E, com E você vê, certeza, esse último, de ser lavado no sangue do coração, é reconhecer que, através das experiências, a pessoa vai aprendendo a ter uma certa humildade. E quanto mais experiência e mais maturidade a pessoa conseguindo extrair das experiências da vida, existe uma coisa que ela vai sendo humilde. A imagem que a gente tem de uma pessoa humilde é uma pessoa pobre, mas não é verdade, né? A pessoa humilde é uma pessoa que ela sabe o que ela é, mas ela é tão senhora de si que ela não precisa mostrar quem ela é. Ela sabe o que ela é. Por quê? Justamente pela maturidade da alma e por ele já, vamos dizer assim, um histórico de vida, né? Esse caminhar, esse sofrimento, todo o percorrido do ser humano, né? Que faz com que haja um respeito a si próprio e com os outros. Essa realmente é uma experiência muito forte, né? Lavar os pés no sangue do coração. essa questão também do verter lágrimas tem uma outra coisa que é muito difícil. Às vezes, por exemplo, você, diante do sofrimento do outro, você às vezes é fraco. É uma coisa que eu, assim, às vezes medito muito sobre isso. De que serve uma pessoa para ajudar a outra se ela... Tudo bem, às vezes até chorar junto pode ser uma boa ajuda, mas, na realidade, a gente tem que ter um autodomínio para você lidar com certas situações, né? Por exemplo, você está tentando ajudar uma pessoa que está, sei lá, sofreu um acidente, está muito machucada. Vamos fazer um exemplo aqui. E aí, você quer ajudar aquela pessoa, você quer estar ali presente, quer dar apoio. Você tem que ser forte, você tem que ter um autodomínio para você poder estar junto com ela e não ficar morrendo de pena dela e chorando porque ela está naquela situação. Isso aí é uma coisa que eu, por exemplo, tenho uma tendência um pouquinho assim,
E eu me trato muito e me boto nos eixos por causa disso, entendeu? Eu falo, Regina, você não pode ser frouxa, porque realmente, você, diante de certas situações, você tem que estar bem, você tem que mostrar, dar confiança, dar apoio. Você não pode chegar lá, porque viu fulaninho que está assim, o assado. É muito difícil, gente. Tudo isso aqui é muito difícil. Essa que é a grande verdade, né? Mas é isso. E temos outras coisas para ver ainda. Isso aí é Vamos só passar. o iníciozinho. Vamos ver mais aqui. Outra coisa que eu achei interessante foi ter sido inspirada pelo mestre Hilário, que eu fiquei pensando assim, nossa, que papel incrível que os mestres, né, ascensionados têm dentro do ocultismo, né? Quando quase toda a obra que a gente vai ver tem lá um dos mestres inspirou, um dos mestres é ligado à pessoa que escreveu o livro, né? Então a gente vê que todos eles, todos os raios inspiraram alguém, né? O mestre Saint Germain, né? O mestre Moria, Kuthumi e Hilário, e Kinishahan, o tibetano, enfim, né? Todos eles estavam aí, né? Por trás do trabalho do ocultismo, né? Então é muito importante o papel deles na humanidade, né? Que sem esse conhecimento a gente estaria engatinhando ainda, né? É aquele outro livro dela, O Idílio do Lótus Branco, que é uma história que é passada no Egito, né? É toda uma coisa de iniciação desde o Egito. O que acontece? Ela falou que ela viu, aí já entra no outro campo, né? Verdadeira procissão de sacerdotes e coisas egípcios dentro da casa dela, ou perto, sei lá, ela via. Então, quer dizer, houve toda uma ligação com aquilo tudo que foi além da parte interna, vamos dizer assim. Ela chegou a ver a coisa materialmente. Então, quer dizer, ela devia ter uma ligação forte, realmente, com esses mestres. Eu não me lembro o outro, se é o Hilário, mas acho que não é, não. Então, quer dizer, impressionante. Deve ser o Serapis Bey, né? Eu acho, mas não me lembro. Que é o do Egito lá, deve ser, Pode né? ser, Do a Fraternidade de Quarto Raio. Lúcifer, né? Pode ser. É isso. Carlos quer falar alguma coisa? Carlos escreveu aí, mas não falou nada. Oi, meus irmãos, boa tarde. Entrei um pouco atrasado, mas é muito linda essa obra, né, da Mabel Collins. Em 2019, eu fiz uma apresentação, na verdade, foi um estudo contínuo, né, da obra, aforismo por aforismo. Nós fizemos na loja Perseverança esse estudo. E esse início, esse introito aqui, para mim, ficou muito claro, né, que essa entrega do eu menor para o eu maior, né? É matar o ego. E realmente matar o ego é uma tarefa hercúlea, né? Só Hércules mesmo, temos que ser Hércules de nós mesmos, né? Para matar até essa sensibilidade do euzinho, né? Daquela coisa, como a Regina bem colocou no início, de sofrer por si próprio, chorar por si próprio, ou então chorar diante de uma mazela, né? E saber que aquilo faz parte mesmo do karma do mundo, né? O karma ele está aí para ajustar exatamente essa questão. E a gente tem que entender isso de uma maneira que seja natural, né? Sem sofrer tanto, sem causar... Porque aquilo que sofremos também a gente joga no mundo, a gente verte ao mundo em pensamento, né? A gente vai criando uma aura de desespero no mundo. Então, para evitar que crie essa aura de desespero no mundo, a gente tem que também ter esse autocontrole, né? E reconhecer o seu ego, né? Dentro desse processo. Então, e essa ideia de verter o sangue, né? Exatamente de sangrar o coração, é exatamente para fazer esse vínculo com os santos, eu acho que só pode ser feito assim. Esse sacrifício mesmo, né? Esse sacrifício diário, a cada momento, né? É uma superação, né? E dizem mesmo que o que ensina, realmente o que nos ensina,
É um sofrimento. De verdade, é. É quando a gente dá o passo à frente na evolução, geralmente é através do sofrimento. Não é através do estudo ajuda, tudo ajuda, mas parece que também a gente só entende e só age com aquilo quando a gente já passou. Então, a gente tem os meios para encarar, senão a gente não consegue avaliar a coisa, né? Isso é verdade. Eu acho que o Tony podia botar já a outra parte, né? Para a gente. Ô, Regina, eu só Oi. queria falar que, por ter sido esse livro, né, Luz no Caminho, orientado pelo mestre Hilarion, né, e que o tema do mestre Hilarion é a busca da verdade, e a verdade interior. E essa busca da verdade, realmente, ela tem muito sofrimento. Então, a gente já deve, num momento que alcança esse ponto, né, da evolução, já ter passado por esse sofrimento todo. Então, é por isso que ela fala das lágrimas, não verter mais lágrimas, né? E o interessante também do mestre Hilário, que a cor dele é o verde claro, é o verde cristalino, ou seja, a busca da verdade pura, né? E é esse o caminho que é mostrado no livro. E é ligado também à questão da cura, né? O mestre Hilário fala da cura. Porque também a cura passa por isso aí, ó, por essa superação, né? A gente, quando está equilibrado, vamos dizer assim, a gente sabe que não consegue construir um caminho de saúde, de cura. A gente tem que trabalhar tudo isso também. Interessante, tudo interligado, né? Tudo interligado. Isso aí é o iniciozinho, né? A abertura. Uma outra questão também, que o outro mestre que ela teve ajuda, né, na escrita, foi o mestre Paulo Veneziano, como é dito aqui na introdução pela Anne Beza. Ah, é? A Anne Beza, na introdução do livro, ela fala que o outro mestre que auxiliou foi através do mestre veneziano. Que ela obteve também esse livro. Os complementos, né? Sim. Os comentários. Mas o livro é realmente... E também, se não me engano, é do Quinto Raio, né? Então, acho que esse trabalho é bem de cura, né? De cura interior mesmo, né? Porque eu acho que do todos terceiro. os dois são do Quinto Raio. É do terceiro raio. É o veneziano? É. Ele já foi o Shohan de um desses raios. Eu achava que era do quinto, antes do Hilário. Foi do terceiro? Eu não sei. Eu sei que o quinto é o Hilário, mestre Hilário. Mas é que de vez em quando há uma troca do Shohan, né, do raio. E eu acho que o Paulo Veneziano já foi de algum desses raios. Para mim, eu achei que era o quinto que tinha virado depois o Hilarion. Bom, não sei, agora eu não lembro direito. Não, o Hilarion é quarto raio, quarto verde. O verde, como é que a Zana falou? Não, Verde. o Hilarion é o quinto raio. Não, é o quarto. O quarto é Serapis Bey. Não. É verdade, é. É o verde cristalino, Antônio. É o verde claro. Verdade. Interessante. Mas é isso. Esse nenhum homem é seu inimigo, nenhum homem é seu amigo. Todos são seus professores, os seus instrutores. Eu tenho uma outra tradição, instrutores. Ou seja, aquilo que está incomodando na sua vida, aquela pessoa que é um problema, aquela pessoa que é o familiar, aquela pessoa que, de alguma forma, te cria situações complicadas, na realidade, ela está fazendo um trabalho muito bom, está fazendo um trabalho para você, porque é um instrutor, é aquilo que você precisa aprender, não adianta. Isso é uma reflexão difícil, muito difícil, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com essa situação por um caminho mesmo de coração, de entendimento,
não pode partir para a guerra, para o enfrentamento, que não é esse o objetivo da coisa. Né? Se você está diante daquilo, daquela pessoa, daquela situação, ela não é para o vizinho, é para você mesma, e você tem que aprender a lidar com ela. Isso é um ensinamento muito sério. Tudo isso é muito difícil. E o caminho do coração, que está no coração do mundo e do humano, é a luz que pode iluminar toda a vida, o futuro e o passado. A Annie Besant falava do livro da vida. Eu vejo nesse sentido. É um livro da vida, né? Esse mundo imperfeito, cheio de problemas, ele tem dentro dele tudo aquilo que você precisa nessa sua caminhada evolutiva. Você não está aqui por acaso, você não nasceu nesse momento, com essa família, neste lugar, absolutamente por acaso. É ali que você tem que tirar as suas conclusões, é aquilo tudo que você tem que aprender a trabalhar, refletir e superar. É isso aí. E vamos em frente? Cadê aquela lista toda, Antônio? O Luiz, como psicanalista, né, ele podia falar bem sobre isso também, porque o que incomoda no outro é aquilo que eu tenho em mim, né? O Luiz está quietinho? Ô, Luiz, cadê você? Oi, tudo bem? Sim. Sim. Sim, vamos lá. Mas Você é aquilo que... né? Posso colocar mais para Incomoda no frente, outro, então? né? Pode Alô? falar. Vai Hoje eu falando, vou aproveitar a colocação do Carlos sobre o ego, né? Que o pessoal fala tanto, matar o ego. Eu acho que fica assim, um pouquinho mais só completa a gente dizer assim, vamos fazer evoluir o ego, porque fica parecendo um bicho de 7 cabeças para muita gente, porque isso é muito divulgado dessa maneira, né? Estão me ouvindo? Sim. Sim. E aí o que acontece? A gente tem que entender, como já foi falado, que o sofrimento tem um porquê plausível, né? As dificuldades têm seu porquê plausível. E a nossa condição de eu inferior, que é o ego, né? Isso depende de como cada um conceitua, né? Eu conceituo o ego inferior como a alma, como psiquismo, como eu inferior. Tudo é a mesma cara, né? A gente só passa a entender mais ou menos por que a terminologia se difere dessa maneira, mas o que vale é o conteúdo. Então, nós temos que usá-lo para identificarmos o nosso entorno, identificarmos o nosso conteúdo, né? Agora, sem o quê? Sem egoitizá-lo, vamos dizer assim, né? Não concentrar em si mesmo, esquecendo do mundo fora, dos próximos. Nós temos um conteúdo que é um conteúdo vastíssimo, pela consciência que nós representamos. Eu ainda gosto de dizer muito isso, porque nós somos uma personalidade, né? Vem de uma persona que está representando uma consciência de outras personalidades. Né? Não sei se vocês entendem muito bem. Vai fazer parte da gente, lógico, né? Porque nós estamos trabalhando para jogar todo um material consciencial para essa consciência, mas através de personalidades fêmeas, masculinas, né, de todas as formas. Então, o resumo é esse. Nós temos que aprender a lidar com um conteúdo que, quando ele se aflora, e como a Regina falou, ela se sensibiliza em excesso, uma empatia que a envolve muito, é a prova de que ela tem que estar atenta quanto a esse ponto, não de frieza em relação às pessoas, logicamente. Caiu o som. Né? Para saber que a gente está centrado, bem harmonizado, para servir de força para as pessoas. Né? Isso é que é importante. Eu, por exemplo, no particular, para não ir muito além, tem muita gente que se dedica mais aos outros do que a si mesmo. Eu acho super errado. Se você for uma não bem alicerçada, você não vai poder ajudar porque você não tem um bom alicerce de si mesmo. E a responsabilidade primeira somos nós conosco. Né? Aí, a partir daí, a coisa vai devagarzinho mesmo no processo. Eu lembrei agora que você falou isso,
Eu lembrei de uma coisa que acontece no avião. Não tem aquela coisa que se cair, se houver um problema no avião, vai cair a máscara. Lembram disso? Vai cair a máscara. Então, tem uma recomendação. Primeiro, você bota a máscara em você, depois que você bota nos outros. Não por egoísmo, mas se você não consegue dominar aquilo, como é que você vai ajudar os outros? Então, quer dizer, a gente tem que primeiro trabalhar em nós mesmos, dominar as coisas, que é para você poder entender o que se passa com o outro também. Eu vejo isso também no papel do caso aí da terapia, como o Luiz fala. Ele tem que estudar tudo isso, tem que entender tudo isso para poder pensar em ajudar outra pessoa. Porque se você não entende, como que você vai se meter a ajudar? Você não vai ajudar nem você, nem o outro. Os dois vão ter problema. A verdade é isso mesmo. Por aí. Antônio, Essa questão do eu ego gostaria de falar um pouco. O ego. Fala, Fernanda. Vai, O que eu Fernanda. compreendi da palestra foi que todas essas coisas que foram ditas, nós temos que transmutar e transformar em amor. Quando todo o amor estiver em todo o nosso corpo, aí sim nós vamos ver com clareza, ver o mestre e levar amor para as pessoas. Foi isso que eu É a compreendi. força maior mesmo, né? É a necessidade. Aliás, sem o amor, a gente não dá nem o primeiro passo. A verdade é essa. A gente já se aborrece logo com tudo, né? Aí faz tudo errado. Aí vem as Na lágrimas. verdade, é buscar o nosso estado natural, porque o nosso estado natural é amor. Né? A gente tem que se despir de um monte de coisas que vão sendo colocadas e que não fazem parte da nossa natureza, para que a gente volte à natureza original. O amor já está na gente há muito tempo, mas é como se ele tivesse impedido de se expressar por causa de uma série de coisas que vão sendo colocadas, né, nesse tal ego que a gente realmente não pode matar, porque senão a gente não teria como fazer as tarefas cotidianas, por exemplo. O ego é ótimo para decidir, para resolver, para fazer uma conta matemática, enfim, a gente precisa do ego para tudo, né? Mas ele só não pode nos escravizar, vamos dizer assim, né? Ele tem o controle sobre nós, não nós sobre ele. É isso que. Mas Gente, o ego é um amigo. Até certo ponto, ele está aí para nos ajudar. Ferramenta, né? chance, estudem sobre aquele livro antigo da Anne Besant, né? O estudo sobre a consciência. Lá ela fala, já que vocês falaram em amor, né? É o segundo princípio do universo. Por isso ele tem que estar em tudo. Mas só que não é um amor romanceado, como profano. É um amor que agrega. Por isso que eu coloco assim, bem simples. Lembrem sempre, amor é querer bem. Se o universo, ao se formar, não quisesse se agregar por querer bem a si mesmo na própria manifestação que ele está criando, sendo criado, ele não se agregava e nada seria formado. Não é? Então, ele é amor-sabedoria. O primeiro princípio é vontade, o segundo, amor-sabedoria, né? Que é a alma mundi, é a mãe natureza, é o feminino, e o terceiro é a mente, Mahat, lembra? Que é o filho, Pai, Filho e Espírito Santo. Aliás, Pai, Mãe e Filho, né? Que Pai, Filho e Espírito Santo é na Igreja Católica, né? Só para desfechar, num período de interesse da Igreja, a mulher aí nem aparecia nessa tríade. É. E a atividade também, o terceiro é a atividade. Isso, perfeito. Terceiro, atividade, que é o filho. Bom, agora vamos à parte mais difícil, gente, Opa. que é a parte que tem mais contradições aparentes. Essa aí a gente tem que tentar entender o que está sendo dito, que é absolutamente de contraditórios, né?
mate a ambição. Mate o desejo de viver e mate o desejo pelo conforto. Complicado. Agora, está faltando aí a contraparte. Lógico que tem as explicações da contraparte disso tudo. Mate a ambição. Sabe o que está aparecendo? Eu acho muito difícil. Se a gente for fazer tudo isso que é pedido aqui, se a gente for fazer assim, quase chegando à perfeição, a gente teria que ser monges beneditinos, né? Mas olha só, da clausura. Mate a ambição não quer dizer que você não vai sonhar com nada ou não vai realizar nada, mas eu lembro que tem uma explicação que diz o seguinte, mas que você tem que ter força de vontade, você tem que ter aplicação para fazer as coisas. Não é que você vai ficar, opa, não vou fazer nada, vou ficar aqui quietinho, esquece dessa vida. Não é por aí, não. Não é nesse sentido. Você tem que realmente matar a ambição, mas você tem que viver como aqueles... É uma coisa assim, eu não estou lembrando, eu não sou boa de decorar as coisas, mas você deve viver como aqueles que são ambiciosos. Ou seja, você tem que ter aquela garra de fazer alguma coisa. Só que essa coisa não é juntar posses, dinheiro, não é isso. Mas você pode ter, por exemplo, uma ambição de criar algo melhor em alguma situação. Essa ambição de fazer algo melhor é absolutamente necessária para quem está nesse caminho. Você tem que acreditar em alguma coisa, no ideal que você tem. Isso é fundamental. Então, eu me lembro que diz isso, mate a ambição, mas viva como se você fosse uma pessoa ambiciosa, mas com outro tipo de ambição. Né? Eu outro dia assisti no Netflix, que eu adorei, um documentário sobre o Isaac Rabin, né? Lá o israelita, e eu fiquei assim, achei muito interessante a força de vontade dele para tentar conseguir paz diante de muita dificuldade, de muita luta, mas ali eles botam ele como uma pessoa sonhadora. Ele passou a vida inteira com a ambição de conseguir paz. Então, quer dizer, nesse sentido, você tem que matar a ambição por coisas desse mundo, vamos dizer assim. Mas você não pode perder a sua vontade de fazer algo melhor. Isso também é um tipo de ambição, mas ideação, vamos dizer assim. A vontade de você realizar alguma coisa que você acha que é bom, que é justo, que é importante. Então, não é você se tornar a pessoa que, não, eu não tenho nada, eu não acredito em nada, eu não quero nada. Não é por aí. Também o desejo de viver. Esse desejo de viver é no sentido de usufruir. Viver no sentido de usufruir. Mas, gente, viver é tão diferente. Para Madre Teresa, viver era realizar o amor que ela tinha dentro dela. Então, não era para matar esse desejo de viver. Esse desejo de viver, de fazer alguma coisa, né? Até de se melhorar, de ter força de vontade com o que você precisa resolver com você ou com os outros, ou de ajudar. Esse desejo você não pode perder. E é normal ter desejo. Aí eu estou com o Luiz. Os desejos é que nos dão vontade de fazer. Porque se você também não tem uma ideação de algo, como é que você vai construir algo? Isso também é desejo? Mas não é desejo de eu vou comprar roupas lindas, eu vou aparecer. Esse desejo tem que morrer mesmo. Esse você tem que aprender a viver com o que você precisa, com o necessário,
com o que é justo, mas não com uma ambição e um desejo de viver sem parar. Ter que ter um momento de... Você já viu gente que para eles viver é energia o tempo todo? O cara não para, parece uma pilha. Está errado, não é por aí. É que Ele tudo, tem que aprender a conduzir a energia. tudo tem que entender que tem dois lados da moeda, Dois gente, lados. né? Então, Claro, qualquer tanto o excesso, amor, mesmo em relação à saúde, o pessoal que é fixado em saúde e malhar e não sei o quê, também Pois está é, fora dele. Né? pois é. E O desejo desapego pelo não é conforto. você ser pobrinho, né? Porque desapegar de tudo, então. Não, muita gente que, né, como a Regina citou, que são pessoas que opulentas, mas que fazem disso um meio de ajudar outras pessoas e tudo. Então, o dinheiro não é condenável. Esses votos de pobreza, de castidade, por exemplo, também não, né? O sexo é divino, depende de como você usa, né? Depende de isso. como você usa a beleza, como você usa o dinheiro. Nada em si é ruim, depende do uso que você dá. Se você fica escravo daquilo, você realmente não está bem no caminho. Mas se utilizado e direcionado para o melhor, tem coisa melhor que a beleza, a arte, né? Poxa, já pensou a vida sem uma bela música, sem um belo quadro e tudo? Então, a beleza faz parte também. O universo é abundante, existe a natureza, supre todo mundo. Então, não é para se viver miseravelmente para dizer que está bem. Se fosse assim, toda a pobreza seria quase um passo para a ascensão, e a gente vê que não é bem assim, né? No Então, mundo dual, tudo é o tal, caminho do meio, equilíbrio. Não é nem frieza, nem alta dramaticidade. É equilíbrio. Por isso que o homem e a mulher, muda, né? se entendessem, eles saberiam que um precisa do outro. Não é? Porque cada um tem uma natureza de exposição, de comportamento, que um precisa do outro. Então, quando uma está muito dramática, virou fresca. Quando um ou outro está muito frio, virou animal. É isso. Mate o desejo pelo conforto. Sim, você não vai ficar completamente fissurado e querer isso, querer aquilo, conforto demais. Tem aquele momento que você tem que encarar as situações de dificuldade, né? Você, por exemplo, está doente ou está com uma pessoa no hospital, você vai ter que dominar essa história. Agora, não quer dizer que você, não, você vai dormir no chão, você não vai ter conforto nenhum. E nós sabemos, pelo próprio Buda, pelo caminho do meio, que ele foi contra, né? Aquela coisa de esticar muito a corda. Não pode. Existe um limite, existe um meio termo. O que está falando é que você não pode pender nem para um lado nem para o outro. Você tem que achar o lado da sabedoria, do uso correto das coisas, da finalidade correta. É muito por aí, né? Sentimento de separação, outra coisa também que a gente não pode rejeitar completamente, separar completamente aquele que não é muito bem aceito, de alguma forma, por nós. A gente tem que aprender a lidar. O que não quer dizer que você vai dizer, opa, meu amigo. Não, às vezes não dá, mas você tem que entender, tem que compreender e apoiar dentro do possível. Eu vejo assim, né? Cadê o Tony? Acho que o Tony está atendendo alguém lá na academia. Não, estou aqui, estou aqui. Ô, Tony, então abre aí, você tem que entrar nessa história aí, rapaz. O que você coloca aí? A gente está tentando analisar. Esse item 5, por exemplo, é matar o sentimento de separação, matar o sentimento de separatividade, né? Quer dizer, eu não sei exatamente qual é o foco dessa regra,
Mas eu acho que pode ser, por exemplo, a gente sempre pensa de uma forma em separar as coisas, né? Por exemplo, quando eu me aposentar, eu vou fazer isso. Ou então, quando eu chegar lá, naquela etapa da minha vida, eu vou fazer isso. Na realidade, não tem esse outro momento. É tudo junto, porque, na realidade, a gente não precisa se transformar para realizar essa unidade, né? Na realidade, nós já temos e somos. É importante se dar conta. Então, na realidade, o que acontece é que existe esse mito da separatividade, tem até um nome de um livro com esse nome, o mito da separatividade. Não, quando eu me isolar no alto da montanha e levar meus livros comigo, aí eu vou ser feliz e vou realizar minha espiritualidade. Não pode, não é esse conceito, vamos dizer assim, de separação da realidade, da fuga da realidade ou da separatividade. Na realidade, temos um corpo, energia, mente, espírito, e é só a gente poder se dar conta de que isso tudo funciona como uma unidade. E essa unidade nos dá a experiência do todo, da integridade, do conjunto, né? É só perceber, é a consciência. Tá certo, não pode esquecer isso nunca, em situação nenhuma. A unidade e o todo, né? E esse sentimento de separação me veio em relação ao julgamento, né? Quando você começa a julgar, você começa a excluir, começa a afastar, né? E se põe numa posição realmente de separação. Então, aí também no sentido de julgamento também, que leva a essa separatividade. É verdade, a pessoa se achar completamente melhor numa torre, né, com relação aos outros. Um absurdo. O mundo tem todos os tipos de pessoas, cada um no seu momento, no seu ponto de evolução, e isso faz parte do processo. Não tem, eu acho que ficar sonhando com o mundo, que todo mundo é igual e tudo é a mesma coisa, isso é um absurdo, isso não existe. Entendeu? Não existe. E hoje em dia, às vezes, a gente vê pessoas que, não, que tem esse sonho que vai tudo ser igual. Não vai ser igual, gente. Isso não existe. Nós estamos convivendo na Terra com civilizações diferentes, níveis diferentes. E se a gente olhar a história, sempre foi assim. Tá bom, a gente tem que melhorar sempre dentro do possível e fazer o melhor. Mas não separar. Separar não é legal. Não é. Não tem que separar nada. Essa aqui é a verdade. Tudo está no livro tem um trechinho interessante, que é uma nota, né? Que são esses comentários, e coloca assim, lembra-te que o pecado e a vergonha do mundo são o teu pecado e a tua vergonha, pois tu és parte do mundo. Teu karma está inextricavelmente entrelaçado com um grande karma. Eu acho que é bem essa noção, né, de que a gente às vezes tem intuitivamente o mesmo, ou então uma questão mesmo social, né, a pessoa afastar determinadas outras, essa pessoa não serve para o meu convívio, né? Isso a gente tem que prestar muita atenção também, que às vezes aquela pessoa ela tem algo para te dizer, algo para te ensinar que você precisa, né? E a gente às vezes quer segregar, quer se afastar, né? Então, ela é tu mesma, diz aqui no texto, né? O sentimento de unidade, gente, é fundamental, impressionante. E depois, assim, muitas coisas que a gente, às vezes, vê que as pessoas cometem, vamos dizer assim, a pessoa que faz isso, faz aquilo, será que a gente também não fez em outro momento? Provavelmente. Se a gente pudesse enxergar quem éramos nós há sei lá quantas encarnações atrás, a gente estaria naquela situação. Então, é muito importante entender que tudo é como uma grande escola de evolução. A gente está num determinado ponto, já esteve no outro, e tem gente que está melhor do que nós, já está acima. Então, faz parte do jogo, tem que conviver com essa
diferença, porque essa troca é fundamental. Senão, cada um nasceria naquele mundinho certinho, só tinha gente igual a ele, né? Mas está na cara que não é assim que a banda toca. Não é assim. A gente tem que estar todo mundo junto mesmo, né? Todo mundo misturado, não interessa em que nível que está, em que grau de evolução, é para um aprender com o outro o tempo todo. Eu vejo muito assim. Esse Mas, número 6, número 6, número 7, matar o desejo da sensação, matar a fome pelo crescimento. Bom, o número 6 eu acho que é uma questão também de não dar tanta vazão à questão da realização das sensações, ou seja, o estímulo sensorial, né? A questão da satisfação dos desejos sensoriais, vamos dizer assim, né? Eu acho que o convite para o número 9, buscar o interior, né? Alimentar o aspecto interior, é justamente a contrarrestar esse movimento para o exterior, né? Isso mesmo. Alguém falou que quem encontra Deus fora não encontra nada. Quem encontra Deus dentro encontra tudo, né? Então, é mais ou menos por aí, nesse sentido. O número 7, por exemplo, também vai combinar com outras coisas, com 11, por exemplo, né? Se a gente prestar atenção. Agora, você falou uma coisa interessante. O 7 e o 11, ó, fome pelo crescimento. Bom, mas deseja aquilo que é inatingível. Então, não está dizendo que você não vai querer crescer, que você não vai querer evoluir, no sentido de evoluir, de melhoria interna, melhoria de conhecimento, melhoria de tudo, né? Do seu ser. Não, você tem que manter isso. É o que diz no 11. Deseja aquilo que é inatingível. Aquilo que é mais importante, aquilo que realmente ultrapassa o nível físico. Eu entendo assim. É aquilo que está além. Você tem que se focar que existe algo muito mais importante e que você deve desejar. Aí é o crescimento espiritual, aí é viver uma outra vida, uma vida interna. Então, esse sentimento a gente não pode matar, de jeito nenhum. Aquilo que está além de você, que parece inatingível. Mas, por exemplo, a gente pensa, como é que eu posso ter acesso ao mundo superior? Nós estamos nele também, nós estamos interligados com ele. Isso parece inatingível, mas não é, não. A gente tem que abrir isso dentro. Eu vejo muito assim. O que vocês acham? Porque as coisas ali são interligadas. O crescimento é nesse sentido. É o que está no interior, no que está além, no sentido de que é imperceptível, mas que existe e que você está trabalhando com isso. Também é inatingível, mas não é. Se a gente buscar, a gente abre a porta. A gente consegue se ligar com isso. E sonhar com um mundo melhor é outra coisa que parece também inatingível, mas não. Eu acho que essa humanidade crescendo junto, até o que diz, né, a doutrina secreta, um dia vai ter um outro nível de consciência muito superior ao que tem hoje. E a gente tem que desejar isso, querer isso, trabalhar nesse sentido. A gente não pode desistir. Então, quer dizer, a primeira impressão quando você lê esses ensinamentos, mas é para eu desistir de tudo? É para eu ficar quieta aqui meditando, não fazer nada? Não, não é por aí. Não é assim, não. Mas é para pensar muito bem o que você vai fazer. Pensar muito bem o que é deste mundo e o que está além desse mundo. Eu vejo assim.
E vocês, o que vocês acham? Olha, uma coisa que me tocou bastante forte é o número 14, desejar fervorosamente a paz. A paz, logicamente, está sempre se referindo ao mundo interno, né? E, logicamente, a paz interna se reflete no velho provérbio que a paz do mundo é a paz do indivíduo e a paz do indivíduo é a paz do mundo. Quando o ser humano está em conflito e externaliza o conflito para o outro, para a sociedade, se transforma em um conflito, uma guerra praticamente. Mas quando a pessoa vive a paz interior, ela é capaz de desarmar qualquer tipo de conflito, seja internamente, seja externamente. E a paz interna, ela começa justamente como centrar emoção, centrar mente e também, logicamente, por que não, o corpo, né? O centramento é um princípio do movimento, mas é um princípio de vida também, né? Com a mente centrada, equilibrada, em paz, que a paz, na realidade, é um centramento, né? Já se ganhou um longo percurso aí de caminhada, né? Então, esse número 14, para mim, ele é essencial, né, nesse trabalho todo, né? E a gente não pode deixar de desejar essa paz para o mundo também. Isso é verdade. Embora hoje seja uma ideação tão longe assim que a gente não consegue definir, mas a gente está buscando, a gente está tentando transformar. Se a gente for olhar a história, já foi pior, com certeza. Estamos aprendendo? Estamos. Não estamos ainda muito bem? Não, não estamos. Ainda não fomos aprovados nessa matéria, mas assim, a gente não pode esquecer que essa matéria tem que ser aprendida. Eu acredito que faça parte justamente do ponto que a gente, enquanto humanidade, coletivamente, vai ter que um dia atingir. Então, a gente não pode esquecer dessa ideação, embora seja uma ideação, mas a gente vai se melhorando pessoalmente, como o Antônio falou, mas isso aí tem que ir se abrindo também. As pessoas têm que começar a valorizar e entender. Tudo indica que está ainda muito longe, mas é o nosso trabalho nesse momento. E a gente tem que tentar fazer, cada um dentro das suas possibilidades. Mas não pode matar essa ideia, não pode. Eu acredito que seja o futuro. É até a tal questão de atingir a massa crítica, né? Quando passa de determinado ponto, vamos dizer assim, coletivamente, aí todo o resto que falta é influenciado mais rapidamente. Aquela história do experimento do 100º macaco, né? Então, quando existe uma massa crítica que atinge um ponto, automaticamente, praticamente, o resto que falta se transforma. Então, é a gente pensar coletivamente em atingir essa massa crítica. E cada um que se transforma está dando uma força, um incentivo para esse número, que vai ser o número suficiente para poder transformar todo o resto rapidamente, né? E aí vamos lá para a regeneração, né? Pois é. Não pode esquecer esse ideal, não. Agora é a última parte, não é isso? Essa é a segunda parte, né? As 21 regras. Não sei se a gente tem condições de falar sobre todos, mas a gente pode, cada um, tentar colocar um pensamento, escolher algum e comentar. Essa aí é difícil, fica de lado na batalha iminente, ainda que lute, não sejas tu o guerreiro. Essa aí é complicada, né? Mas, quando existe a batalha também,
se tiver o nosso karma, a gente acho que não escapa, não. Agora, como é que vai ser isso? Como é que a gente vai trabalhar com isso? Aí a sabedoria, aí tem realmente que arranjar um jeito, né? Ainda que lute, não sejas tu o guerreiro. Sempre quem tem que ser o guerreiro é o teu eu interno. Você tem que tudo que a atuação tem que ser sempre calcada naquele ser interior, no espírito que está dentro de você, né? Então, pensar em Atman, pensar no nosso poder espiritual e o que eu posso fazer nesta situação. Porque o que nos leva para situações de luta, e aí a gente não está falando só de guerra, de nada disso, lutas também na própria vida, lutar contra a saúde, com problemas de saúde, seja lá o que for. Então, naquela luta, você não pode esquecer que quem comanda é o espírito. Tem que ser o espírito. E você procurar agir de acordo, né? Eu sempre conto a historinha do nosso irmão Jeffrey Hodgson, né? Que encarnou na guerra, não queria lutar, e que, como ele via, ele era vidente, o anjo lhe deu uma espada. Falou assim. Ou seja, ele disse o seguinte: você vai ter que tomar uma posição. O seu karma te coloca nessa situação, você está diante do mal, ali tinha uma situação terrível, que o mundo inteiro teve que escolher, fazer uma escolha, e você escolhe aí como é que vai ser isso, mas você não pode fugir, não. É o que ele quis dizer. E ele acabou realmente estando lá, sem ter que pegar em arma nenhuma, sem ter que fazer nada, mas consertando coisas, equipamentos, outros com questão de alimentação, gerência de alimentação, o outro na questão da saúde. Aí a posição de cada um vai mudar de acordo com aquilo que ele trouxe, né? Com a sua bagagem, o seu karma, e aplicar o que tem dentro. Agora, se o karma nos coloca numa situação de que você tem que tomar atitude, você tem que tomar atitude. Nem adianta fazer de conta e se esconder debaixo da cama. Eu vejo assim. Esse ensinamento, para mim, toca desse jeito. Se o karma me botou ali, não adianta eu dizer não quero, e chorar, e desesperar, e arrancar os cabelos. Dá um jeito, entendeu? Vai fazer curso de, de enfermagem, vai dar um jeito de resolver o lado lá que você vai ajudar, que você acha que é o lado do bem, né? E vai tomar as providências que você tem que tomar. Mas fugir não consegue, nem adianta. Se não for teu, não aparece na tua frente, não é verdade? Regina, Oi? sabe o que eu penso também em relação a essas 21 regras? Me faz pensar, eu não li o livro, mas me faz pensar dos 21 dias de leitura, meditação, prática, para se adquirir novos hábitos. Me faz pensar isso. Isso sempre é muito bom, né? Sempre. Agora, por exemplo, nós passamos agora por um karma coletivo, que foi a história do Covid, né? As reações foram completamente diferentes, né? Os médicos, os enfermeiros estavam ali, na luta de frente, porque o karma os colocou nessa situação e eles não tinham como simplesmente lavar as mãos e dizer, olha, gente, tchau, não quero ser mais médico, esse negócio de Covid aí é um negócio muito perigoso, pode fazer isso? Não, o karma deles não permitia isso. Eles tiveram que dar um jeito de encarar, né? Nós também, quando ficamos dentro de casa, ou tivemos que tomar providências com os parentes, enfim, tudo, a gente teve também que usar a sabedoria. Agora, muita gente entrou em depressão, muita gente deu muito trabalho.
Aconteceu. E não foi fácil, não. Não foi fácil mesmo. Mas o desafio. Você está diante do desafio e você tem que usar tudo que você aprendeu para fazer o melhor possível. Antônio, Oi, bota a segunda parte, não é dizer para você botar aí mesmo, porque aqui qual? tem umas coisas muito importantes. Olha, Qual por parte? exemplo, aqui são conselhos interessantes. Olha só. Escute a canção da vida. Armazene em sua memória a melodia que ouve. Aprenda com ela a lição da harmonia. Primeira parte. Aí tá vendo uma questão de sensibilidade, né? A gente está vendo que aí entra muito a sensibilidade. Você perceber a canção da vida, quer dizer, o lado bom também. Mesmo no meio da confusão, tem um lado bom, tem algo, tem uma música, melodia, né? Que você tem que captar e manter na memória de como trabalhar. Eu vejo assim, aprender com ela a lição de harmonia. Então, quer dizer, tudo isso que, por exemplo, nós passamos, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos. Cada um de nós guardou dentro de nós como lidar com a vida, com os outros, com medo. Com medo. Muita gente cedeu ao medo. A verdade é essa, a pessoa ficou até meio perturbada por causa disso. Tem gente que até hoje não sai. Eu conheço. Não é brincadeira, não. A pessoa até hoje não sai de casa porque ela tem medo. Então, quer dizer, olha como é difícil. Mas e a vida? Será que é para a gente desistir por causa de medo? Não, não é. A gente tem que captar a melodia. Tem algo de bom. E a gente até já identificou coisas, estamos aqui reunidos, conversando desse jeito, por uma das coisas boas que aconteceram. Então, tem que estar atento, porque era importante aprender, porque tinha que aprender. Eu vejo assim, né? Eu também, Regina, quando ela fala que escute a canção da vida, armazene em sua memória a melodia que ouve, aprenda com ela a lição da harmonia. Eu acho que com isso está direcionado para a gente compreender qual é a nossa frequência de vibração, né? E a nossa frequência de vibração é o nosso karma. E o nosso karma é o nosso destino. E o nosso destino é o nosso caminho evolutivo. Então, fica assim tudo conectado, né? E realmente, cada um tem a sua frequência de vibração. Reconhece uma nota, né, dessa melodia como sua, né? E aí vai chegar realmente a essa paz evolutiva, no caminho da evolução. E realmente esse comentário aí, ele é bem profundo, né? Você pode alcançar vários níveis de consciência. É isso. O Antônio, Oi, esse outro, agora eu queria que você comentasse esse outro aí, ó. qual? Considere seriamente toda a vida, esses três que são juntos, praticamente. Considere seriamente toda a vida que o circunda. É aquele sentido de unidade, né? Ou seja, vamos dizer assim, Deus, ele é a natureza e o ser humano também. Deus, o ser humano faz parte da natureza. A natureza não vive fora do ser humano, o ser humano não vive fora da natureza. Então, a vida em si, ela tem uma unidade, né? Em que, logicamente, isso traz princípios como o respeito, a tolerância e o equilíbrio do relacionamento, né? Então, considerar seriamente toda a vida que o circunda, eu vejo nesse sentido da interatividade, do respeito, não só a vida como a expressão através do outro ser humano, mas também a expressão com o animal,
expressão através do vegetal, através da natureza em si, o tempo, né? Então, a vida, ela se manifesta de diversas formas. A vida, na realidade, ela é unimúltipla. É aquele conceito antigo da unimultiplicidade. É, ao mesmo tempo, o universo. Né? Nós temos o universo que engloba tudo que a gente vê e alcança com os sentidos, e essa diversidade tem uma unidade. Esse é o sentido da palavra universo. Ele é uno e diverso ao mesmo tempo. Então, na realidade, é um exercício de vida inteira, é um exercício constante para justamente perceber essa teia da vida, né? Eu vejo isso como uma teia. É isso mesmo. Os antigos... A natureza, né? É para a gente pensar. Tudo está interligado. Nas comunidades da América indígena, nos maias, nos incas, eles tinham essa mesma ideia através do tear indígena. O tear não é simplesmente uma arte de fazer coisas utilitárias, né? Além de você desenvolver a técnica e as cores também, mas existe um significado do tear em que tudo está interligado, né? Essa teia da vida. A ecologia fala muito sobre essa teia da vida. Então, levar em consideração que tudo está interligado é uma atitude muito mais evoluída do que simplesmente se ver isoladamente de tudo que tem na vida, né? Então, eu vejo dessa forma esse ponto, né? E depois as outras duas também são conselhos, né? Aprenda a sondar inteligentemente os corações dos seres humanos. Considere com a máxima seriedade o seu próprio coração. Aprenda a sondar inteligentemente os corações dos seres humanos. Acho que vem justamente da questão da ressonância, né? É como a Lélia estava falando. Quando ela vê uma pessoa, de alguma forma, sendo exaltada por um prêmio, uma medalha, um troféu, em que a pessoa expressa um sentimento através de um choro, vamos dizer assim, alguma coisa assim nesse sentido, por ressonância, os corações se tocam e há uma emoção compartilhada, né? De alguma forma, isso é um início dessa sondagem do coração. É uma ressonância, né? Não sei se é uma coisa que meus irmãos não compartilham aí, mas eu vejo assim. Que a gente, inclusive, a gente vai a um filme, a gente sabe que é ficção, mas a gente né, fica tomado pela a história, e a gente chora, né? e a gente fica feliz, a gente torce pelo herói, sei lá, a gente fica vivendo aquilo como se fosse real, né? A gente entra no personagem, né? É. Entra no personagem, é verdade. E é mesmo. Primeiro, a gente tem que ser muito, muito assim, verdadeiro com os nossos sentimentos. Então, se a gente detecta, por exemplo, alguma coisa que não está bem, alguma coisa que está causando problemas, que está te botando, sei lá, ou triste, ou com raiva de alguém, ou sei lá o quê, você tem que levar isso a sério, gente. Tem que olhar no espelho, sabe? O coração, eu acho que ele é o espelho. Ele te mostra exatamente que tem alguma coisa errada. Então, é bom indagar a você mesmo o que está acontecendo. Porque não adianta a gente empurrar com a barriga, não adianta a gente deixar para depois. Dizem até que muitas doenças acabam aparecendo por isso, porque a gente faz de conta que aquilo não existe, vai empurrando, mas aquilo existe. Aquilo está te mostrando que tem alguma coisa errada e aquilo precisa ser superado de alguma maneira. Isso que eu estou falando, não acho nada de fácil, não.
É tudo muito difícil. Mas é o que até a ciência tem mostrado que funciona. Que você tem que realmente saber o que você está pensando e sentindo, principalmente sentindo. Porque o sentir, eu acho que às vezes, vamos dizer assim, te tapeia mais, porque a mente fala, não, isso está errado, você tem que ser assim, tem que ser assim, e você depois vê que não. Tem uma parte de você que está te incomodando e que você não consegue solucionar. Então, o coração tem que esclarecer. Eu vejo isso aí desse jeito, levar a sério o próprio coração, em primeiro lugar. Porque você se compreendendo, você começa a compreender o outro também. Como é que você vai compreender o outro se você não consegue compreender nem você mesmo? Não tem como. É igual a história da máscara. Primeiro você. Você tem que passar por isso dentro de você e entender. Aí depois, sim, você tem base para ajudar o outro, para compartilhar, para ouvir, né? E tem horas que a gente tem só que ouvir, tem horas que compreender. Enfim, é aquilo aí, sondar inteligentemente os corações dos seres humanos. Sondar, procurar ver o lado do outro, procurar ser perceptivo, que nem a gente faz no filme, como a Lélia lembrou. Como é que no filme a gente entende bonitinho o que os outros sentem, e o que os outros estão pensando, ainda fica junto, torce junto, etc. e tal. E a gente tem que ter um pouco disso na vida real, né? Fora do cinema, de perceber o outro, mesmo que a gente pense diferente, sente diferente, sinta diferente, mas a gente entende que é assim mesmo. Afinal, estamos na diversidade. Essa unidade na diversidade é que tem que começar a fazer parte de nós. Eu vejo assim. O que vocês acham? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu estou guardando o final aqui para o Tony. Regina, Ah, eu selecionei aqui, eu não sabia que a gente ia fazer esse estudo particular de cada regra, né? Mas eu queria encerrar, o tempo já está meio avançado, eu selecionei uma poesia que, de alguma forma, fala sobre a canção da vida e o silêncio também, e que é uma poesia que inspira nesse trabalho de buscar internamente. Essa poesia fala: silêncio. No coração de todas as palavras existe silêncio. E mais adentro, no coração do silêncio, se ouve o canto da vida em silêncio. Esse é só para dar uma ilustração uma parte dessas regras, né, que a gente veio estudando. importância do silêncio, né? Ou seja, dentro do silêncio, a voz do silêncio. O silêncio é o canto da vida, né? É verdade. Aquele final também está bonito, indaga. Não precisa passar, não, pode ler, Tony. Para não ter que voltar tudo de novo. É porque os meus alunos já estão me esperando aqui para a aula. Tá bom, gente. Olha, as coisas de indagar a vida, era muito bonito. A gente vê depois. Olha, gente, eu achei, Tony, que você queria que a gente fizesse isso, viu? Fizesse esse estudo. Então, eu só queria citar as regras para a gente poder deixar isso mais para frente, mas realmente acabou se transformando num pequeno estudo, né? Não, mas, e foi bom que tivemos que usar a nossa participação especial, como diz você. Esses sutras, eles são muito importantes, né? É mais ou menos assim, tem uma história que conta sobre o elefante, que 3 pessoas cegas, vamos dizer assim, é um cega irrelevante, 3 pessoas com os olhos tampados foram a ser apresentadas por um elefante. E cada uma tocou parte do elefante e relatou como é que era esse elefante. Quem tocou a perna do elefante disse: não, o elefante parece um barril. Quem tocou o rabo do elefante, não, o elefante é um espanador.
Quem tocou a orelha, não. O elefante é como se fosse uma folha de palmeira, alguma coisa assim, né? E, na realidade, isso mostra que a realidade ela é relativa a cada uma das perspectivas que cada um de nós traz. Mas qual é a verdade? Talvez a verdade fosse a reunião de todos isso, porque nessa história, a verdade é que o elefante é tudo isso. Ou seja, a reunião de cada uma das perspectivas que cada um que tinha os olhos tampados obteve da experiência do elefante, a reunião é que realmente traz a verdade. E, na realidade, essa historinha é muito interessante para, vamos dizer assim, que cada um de nós tem uma história que é irrepetível, né? E cada um de nós tem uma perspectiva da realidade, da verdade. E acho que o exercício que nós estamos fazendo aqui é justamente trazer essa perspectiva de integrar com a outra, né? Eu trago uma perspectiva, que é a minha perspectiva, e acabo ganhando a perspectiva da Suzana, da Fernanda, do Carlos, a sua, Regina, né? E eu acabo me enriquecendo com as perspectivas e me enriqueço. Quando eu paro, medito, integro essas outras perspectivas, me enriqueço mais ainda, porque há uma amplitude maior, não? Então, encontros como esse são um bom investimento, porque a gente traz um e já sai ganhando 6. A troca nos faz crescer, com Exatamente. certeza. Por Eu isso, agradeço muito a oportunidade. Quem estuda sozinho não é a mesma coisa do que quem estuda como nós. Não é, de jeito nenhum. É não verdade. pode, né? Isso aí, olha, se você quiser encerrar, eu agradeço muito, tá? Posso terminar a gravação, então? Pode, obrigada mesmo pelo trabalho aí de estudo. Deixa eu finalizar aqui a gravação, então.